Porque a vida, cara, à medida que ela vai ficando mais e mais complexa e as coisas vão ficando cada vez mais difíceis de compreender, essas muletas vão ficando cada vez... E eu tô chamando de muleta aqui, se Deus você existe aí, desculpa. E pede perdão para quem tem fé também, antes perdão que aí comece você a que te tem fé. xingar, né? É. Hoje em dia, Não, tô muito mais preocupado em... Porra, se Deus existe, é muito mais... Tô muito mais importante preocupado do em... que gente chata, Isso, né? Porque assim, essas muletas, de certa forma, elas acabam me dando, assim, até uma... Foco, não é nem o foco, mas assim, elas conseguem me deixar mais livres para eu agir dentro do que eu preciso fazer. Porque quando eu fico travado nessas questões sem essas muletas para eu poder seguir em frente, com as complexidades que se põem, eu me sinto mais perdido. Então eu tô me tornando mais crente porque me parece mais fácil. Do que você está se tornando crente? Em Deus? No Deus bíblico? Não. É que eu, vou com medo de errar, vou falar num Deus mais parecido com o que Spinoza descrevia. Aham, sei. Entendeu? Um Deus mais filosófico. Assim, mas sem certeza de porra nenhuma também, porque vai que é o Deus bíblico. Mas Spinoza tinha bastante certeza, né? Que inclusive não era o bíblico. Pois é. E se ele estava errado? A gente nunca vai saber também, né? Quer Claro. dizer, ou vamos, né? Não sei. Muita gente acredita no Deus Spinoza, mas o Deus Spinoza não é necessariamente misericordioso. Não, não é. Não é mesmo. Mas assim, a ideia de que ele pode, de que ele tá em tudo, de que ele é tudo, na verdade, já é bastante coisa pra gente, pra me segurar a onda de que existe pelo menos uma ordem no que parece ser totalmente caos, sabe? E eu acho que o cérebro, na ideia de procurar e encontrar esses padrões aí, a existência desse Deus já é uma tranquilidade, sabe? Sim. Eu sinto isso assim no Desse sentido... Deus que é um grande padrão, né? Que é um grande padrão. Deus Spinoza, né? Que é, olha... Lógico, racional, total. São assim porque existem regras. E as coisas seguem essas regras, né? E, putz, a gente ao olhar pro universo e ver que tem uma porrada de constante... E é foda que à medida que tu vai estudando pra valer e tu vai encontrando uns lugarzinhos assim, o matemáticos falando, teoria da incompletude, por exemplo, que tu vai ver que, porra, nem tudo é tão perfeito no fim das contas. Nem constante. E nem constante. E aí cai de novo na ideia de que, porra, meu irmão, não sei de porra nenhuma e à medida que eu vou achando que eu tô chegando lá e que, putz, alguma coisa vai me dar algum tipo de paz de espírito, tudo se desconstrói só você encontrar um outro ponto de vista. Eu vou parar de procurar pontos de vista. Talvez seja por isso que o Deus bíblico foi mais sucesso que o spinoziano. É verdade. Porque o Deus de Spinoza não pega ninguém pela mão, né? O Deus bíblico pega pela mão, ou pode dar uma chapuletada na sua cara também, mas ele pega você pela mão. Essa é a ideia, o tal do misericordioso, né? Deus é amor no fim das contas, né? Isso no cristianismo, no judaísmo nunca foi. Deus é amor. E isso no judaísmo, como é? Deus é Deus, é impredikável. Ele é. Quando você diz que ele é amor, você está predicando ele. É verdade. Né? Mas mesmo o cristianismo, essa construção que Deus é amor, há no judaísmo um lento processo que fala de amor, amor a Deus, amor ao próximo, que Jesus Cristo falava. Jesus Cristo era um judeu típico do período dele. Ao contrário do que muita gente pensa. Típico. Quase tudo que ele falava já se falava naquele tempo. Só que ele falou de um jeito específico, num dado momento, como uma organização, uma sequência de ideias, aquilo que chegou até nós, né? Dos textos, aquilo que... Tem um pedação da vida de Jesus que não está na Bíblia, por exemplo. E justamente o povo da Terra plana tem todas as teorias sobre esse pedaço. Foi para Marte, voltou, foi para a Índia, voltou. Para Marte não dá para ir, né? Se a Terra é plana. Sei lá. Vai ver que você pega um skate e sai deslizando, Marte também é plano, sei lá. Você vai parar lá desse jeito, né? Não sei. Mas assim, então... O cristianismo ele acabou centrando muita construção filosófica e teológica em cima da ideia de que Deus é amor.
Entendeu? Não é que Jesus Cristo falou isso. Né? Entendi. E no judaísmo, Deus é capaz de amar, mas Deus é capaz de julgar. Né? No judaísmo, antes de tudo, fale com Deus com temor e tremor. Porque ele não é seu buddy. Aham. Ele é o dono do universo, é o criador do universo. Ele pode tudo, não precisa de você. Entende? Então, é meio parecido com o Deus do Kierkegaard, Esse o eu não filósofo. Né? Kierkegaard. Ele tem muito encanto por essa imagem desse Deus do cavaleiro da fé, como eles chamam Abraão, né? O patriarca dos 3 monoteísmos. Mas, assim, de qualquer jeito, independente de qual é a origem da ideia de que Deus é amor e não é amor e tal, no cristianismo, tem um livro especificamente, em português, se isso te interessa, chamado Jesus. O nome do livro é É Jesus. isso, Jesus. Bom, Eu vou precisar saber quem escreveu, senão vai... eu vou lhe dizer. Um cara chamado David Flusser. David, com D mudo, né, no final. F-L-U, trema no U, S-S-E-R. Só faltou o trema. Nascido em Viena, morto já. Ele, no período do Império Austro-Húngaro, inclusive. Mas, assim, ele viveu grande parte da vida dele em Jerusalém e foi professor da Universidade Hebraica, em Jerusalém. E ele porque a gente continua lendo ele, continua existindo, ele é especialista em judaísmo do período do Segundo Templo, que é o período que Jesus viveu, né? E nas origens do cristianismo, que historicamente é o mesmo período, está ali, né? Um pouco antes de Jesus existir, um pouco depois dele existir, ao redor do Segundo Templo. E nesse livro Jesus, ele é um livro de estudo do Jesus histórico, né? Tá. Quem foi a figura, né? E ele tem alguns capítulos onde ele vai analisando certas características do discurso de Jesus a partir dos textos que a gente tem, principalmente dos evangelhos, principalmente os sinóticos, né? Lucas, Mateus e Marcos, pouco João. E tem um capítulo inteiro dedicado ao que Jesus pensava do amor. Exatamente isso. Pô, o amor também é um puta tema forte mesmo, né? Só se a gente for pensar em... e aqui, sei lá, entre aspas, tipos de amor, tem o quê? Uns 4? Então, esse amor que Jesus falava, que depois virou a ideia de que Deus é amor. Uhum. O que é que Jesus chamava de amor? Quem eram os outros judeus da época dele que estavam falando coisas semelhantes a ele? Ou seja, isso era um discurso no sentido de que era um tema, vai? Uhum. Era um tema que circulava entre os judeus no período do Segundo Templo. E Jesus está dentro desse tema, entre outros temas, né? Ele está discutindo o amor, então ele está ressaltando o que a sabedoria antiga dos judeus e da Bíblia e de comentários sobre a Bíblia falava sobre amor. Inclusive a grande discussão sobre ama o próximo como a ti mesmo, que é uma ideia judaica, que vem antes de Jesus, né? Mas que Jesus dá um puta tapa nisso aí. Tapa no sentido que ele fala, pensa, reflete, diz, né? E o cristianismo depois vai refletir muito sobre isso e tal. Então esse Entendi. puta livro. É livro scholar, tá? Tá. Acadêmico. Aham. Mas o cara escreve muito bem. Tá. Bom, tá bom, vou tentar... Jesus, para quem se interessar. Jesus histórico. Tomara que não precise de um puta repertório pra Não, entender esse livro aí. Não. Assim, se você conhece o Evangelho, ajuda. Tá. Porque ele está falando Bom, tá do legal, mas Evangelho. aí estamos falando de Jesus, né? Ele está falando do cara, Jesus histórico, meu sujeito lá que viveu, tal, cresceu. Tem um período que ninguém sabe onde ele estava. Ele não se arrisca a fazer nenhuma hipótese, como todo mundo que é sério. Não faz nenhuma hipótese onde Jesus estava, porque não existe nenhuma fonte possível que nos diga onde ele estava nesse período. Provavelmente estava brincando com os amigos na rua, né?
depois de Basicamente toda a adolescência dele e ali a parte que ele era um jovem adulto, né? Tá meio assim, não. desaparecido. Depois talvez a gente, sei lá, talvez ele tivesse arrumado namorada, certo? Talvez ele tenha entrado em alguma briga, né? Se fosse hoje, talvez tivesse jogado bola na rua, sei lá. É que ele reaparece com 30 anos, né? Aham. E ninguém sabe, na verdade, quando se fala os 3 anos da vida pública de Cristo, ninguém sabe exatamente se foram 3 anos exatamente. Porque não existia a agenda do Google, o calendário, assim. Existia, mas quem é que sabia? 3 pessoas, né? E nem é o calendário, era o romano, que é mais parecido com o nosso, porque o nosso parece com o romano, e o judaico é outra história, né? Então, assim, talvez ele tenha vivido 3 anos com vida pública, talvez 1 ano e meio, talvez 2. O que é a vida pública? Entre o batismo dele no Jordão por João Aham. e a ressurreição. Ou a morte na cruz, né? Para quem não acredita na ressurreição. sim. Né? Esse é o período de vida pública dele que se fala. E até os 12 anos, mais ou menos, quando ele é encontrado na sinagoga, falando com os sábios. Né? Que é o Jesus assim, um cara, assim, é uma figura muito interessante mesmo para ler, para procurar saber sobre, e muito inspirador, né? Com certeza, assim, do ponto de vista até pro cara que não é muito, pro cara que é ateu, eu suponho, né? Bom, assim, eu não sei dizer o que. São muitos historiadores que já estudaram Jesus histórico. Foi desde o século XIX essa tradição, né? O primeiro livro que bombou foi o Jesus histórico de um francês chamado Renan. Já tinham escrito antes dele, inclusive um cara chamado Bauer, para dizer que ele não existiu. O Renan não está dizendo que ele não existe, mas tenta analisá-lo historicamente, e de lá para cá tem toda uma tradição, né? E grande parte dessas pessoas são ateus. São historiadores, querendo entender um puta de um personagem importante, que nem Napoleão, César. Sim, faz Entendeu? todo sentido. no Querendo fim das entender o que é o cara que dividiu o calendário, que tem a religião maior numericamente. Daqui a pouco perde para o Islã, mas é uma religião gigantesca no mundo. que fundou, que é a base da nossa sociedade, de uma forma geral. Ocidental, né? Que influenciou a ética, o direito. Não precisa. Jesus não precisa de propaganda, né? É. É claro que se parar de falar dele, ele some também, como tudo que some. Sem assumir que ele seja Deus, falando do ponto de vista histórico meramente. Entendi.